Realize o seu sonho de ter aquele modelo em miniatura tão desejado. Venha para a Oficina de Kids. Dicas do Bárbaro. Aerógrafo, por que ter mais de um? Eis a questão. Olá, amigos do hobby, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo das Dicas do Bárbaro. Eu sou Luiz Bárbaro e você está nas Dicas do Bárbaro. Vou passar para vocês hoje para desmistificar um pouquinho esse negócio também de eu tenho um aerógrafo só, faço tudo com ele, não, eu tenho vários por causa disso, por causa daquilo. Nós temos vários motivos, na verdade, para termos mais de um aerógrafo. E eu vou explicar um deles aqui, tá? Dar uma ênfase em um deles. Então vamos lá. Aerógrafo, por que ter mais de um? Eis a questão. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Aqui eu estou mostrando os aerógrafos que eu tenho aqui na minha bancada e para que eu uso cada um deles. Então vamos começar aqui. Eu costumo dividir em tipos de aplicações. Como seria isso? Eu tenho um aerógrafo para primer, outro para verniz, tintas à base de solvente e tintas e também primer, verniz à base de água. Então eu separo aqui principalmente entre o que utiliza solvente e o que utiliza água, ou no caso solventes acrílicos. É o seguinte, uma dica para vocês. Primer, eu aconselho vocês terem um aerógrafo, de preferência com uma agulha um pouco maior, um 0,5 para cima, para aplicação do primer. Tá? No caso, primer à base de solvente, onde a carga é muito pesada, mesmo os primers para o hobby, ok? Tanto primer nacional como importado. O que for a base solvente, eu aconselho vocês terem um aerógrafo só para isso. Por quê? Como eu falei, a carga é muito pesada, vocês de tempos em tempos vocês vão ter que desmontar melhor. Para limpeza não basta só aquela limpeza de costume que eu aconselho, que seria uma limpeza simples, onde você apenas tira a agulha e só a parte da proteção, só isso, e fazem a limpeza dele. Essa é aconselhável. Não desmonte o seu aerógrafo se não tem necessidade, porque vai dar problema, principalmente na parte aqui da frente, que eu vou mostrar aqui, que é o bico. Isso aqui dá muito problema. Mesmo você tirando essa capa aqui mesmo e limpando, você pode bater, pode acontecer alguma coisa aí. Então eu aconselho no máximo vocês fazer isso aqui. Vou limpar, fiz a retrolavagem e tal, mas já está meio sujo. Aí você faz isso aqui, apenas no máximo isso aqui. Tira a agulha, pega um papel absorvente, um cotonete. No caso do primer, é interessante você usar um cotonete para primer, porque fica resíduo lá dentro. Então use um cotonete para raspar ali, tirar bem, ok? Então de tempos em tempos vocês vão ter que desmontar melhor tudo. E nada mais interessante que você ter um aerógrafo separado para isso. Aconselho não ter um aerógrafo de marca, não é isso. Compra um chinês, que nem esse aqui, ó. Tá vendo? É um chinês 0,5, ótimo, tenho há anos, funciona muito bem. Tempos em tempos eu tenho que limpar mais, limpar gacheta, limpar tudo por dentro, e é complicado. Então é melhor ter um aerógrafo desse com uma agulha também mais grossa, justamente porque o primer mesmo, você diluindo bem, ele tem uma carga, tem tudo isso e ele vai ser mais grosso.
Ok? Então é isso. Essa é uma dica de separação. Outra, para verniz. Então, você tem um para primer, um para verniz. Aí você vai perguntar, pô, mas por que para verniz também? Verniz é transparente. É claro que você tem fosco, acetinado, esses você consegue até visualizar melhor, mas o transparente você não vê. E principalmente verniz bicomponentes, como PU e cerâmico. É bom você manter um aerógrafo só para verniz, principalmente se você usa esse tipo de verniz bicomponente. Porque a limpeza, gente, o verniz, ele gruda muito por dentro, ele é pegajoso, esses vernizes são muito fortes. Pra você ter uma ideia, um aerógrafo de primer, às vezes você esquece o primer, tudo você consegue salvar, tá? Mesmo que endureça. Um de verniz, às vezes tem que jogar o aerógrafo fora, porque ele trava de uma certa forma que você não consegue mais, você não consegue tirar mais, se ele secar lá dentro. Então tenha um para verniz, justamente para você evitar isso. Pode ser também, se você quiser ter um aerógrafo de marca para verniz, não há problema nisso. Só não aconselho isso para primer, mas para verniz você pode ter. Mas um chinês 0,3, aconselho ter uma agulha 0,3 para verniz, para tipo de cobertura. Às vezes você quer uma cobertura maior ou menor, o 0,3 está no meio termo ali, você consegue dois tipos de cobertura. Ok? Então tenham um aerógrafo para verniz, até para facilitar a limpeza, porque aí você separando desde o início, às vezes eu aconselho até vocês terem, por exemplo, comprar um aerógrafo chinês novo e não usar, só usar para verniz, nunca usar para tinta, porque desde o início da compra do aerógrafo você já sabe que é só para verniz. Ok? Para pintura, tintas à base de solvente, no caso, ou também tintas à base de água, mas aí eu vou mostrar, né, porque essa separação também, tá? Mas vamos lá. Tintas, eu tenho o aerógrafo 0,3. Aí é interessante, se vocês puderem, terem um aerógrafo de uma boa qualidade. Se não, não há problema nenhum vocês estarem, principalmente iniciante, com um aerógrafo chinês. Tem aerógrafos chinês bons. Você tem canal chinês é questão de sorte. Às vezes você compra 2 aerógrafos chineses na mesma loja. Um é uma porcaria e o outro é excelente. Então 0,3 e 0,2. Tá? É um conselho que eu dou para vocês, para pintura, ter esses dois tipos de agulha, principalmente se você faz uma camuflagem, um detalhamento ou algo parecido, ok? Porque, por exemplo, o 0,2 tem mais precisão. Então também é um outro conselho que eu dou para vocês, olha, tente comprar de marca. Não que o chinês não funcione bem. Um exemplo, eu tenho esse aerógrafo há muitos anos e é um chinês. E eu tive sorte que ele funciona muito bem, me atende. Tá? Não é nenhuma Brastemp, mas é bom. É claro que eu gostaria depois de até adquirir um melhor, até de marca, um aerógrafo muito mais preciso, né? Mas me atende. Então, assim, falando aqui sobre o vídeo da dica mesmo, é um 0,3 e um 0,2. Se puder, de marca. Nós temos marcas nacionais aqui, tem uma marca nacional muito boa, né? E os importados que nós já conhecemos. Ok? Então é isso. Aí você já separou aqui. Me falam também de muito negócio de tinta metálica, mas assim é questão de limpeza. Se você utilizar tinta metálica e limpar bem, é claro, usando aquela limpeza padrão, não ficar desmontando o aerógrafo inteiro. Se precisar, é claro, tem que desmontar. Mas utilizando a limpeza padrão, você consegue eliminar bem, você consegue fazer uma pintura na sequência. Ok? Então é isso. Essa parte aqui
Vamos passar agora para cá, que é o que eu separei para tintas à base de água, tintas acrílicas. Eu aconselho o porquê da divisão que eu fiz aqui de tintas à base de solvente e tintas à base de água. O que acontece? A base de solvente você vai usar um thinner, uma coisa mais forte, aí você vai usar a base de água e vai tentar, se tiver contaminado, vai aglutinar, vai entupir o seu aerógrafo, vai dar um trabalhão para limpar. Então é um conselho, né? Principalmente se vocês pintam bastante. Se você monta acima de 6, 7 kits por ano, eu aconselho vocês terem mais de um aerógrafo, justamente para fazer essa divisão, usar engate rápido para facilitar, porque você pode fazer uma pintura, esperar, depois limpar o aerógrafo, fazer com outro aerógrafo outro tipo de pintura. Num outro modelo você pode estar montando 2 ou 3 na sequência. Isso acontece muito, ok? Então vamos lá, a base de água. Eu utilizo 2 tipos de aerógrafo. Eu utilizo esse aerógrafo 03. No caso, o tipo de material a base de água, tanto o primer como o verniz e a tinta, eles são mais brandos, como que se diz, a intercalar entre eles fica mais tranquilo para ser feito. Você não precisa distinguir mais aqui, porque os primers aqui tem mais carga, o verniz é muito mais pesado e assim por diante. As tintas também. Aqui não, aqui eles têm uma base única, muito mais tranquila para se trabalhar. Não que seja mais fácil de trabalhar, gente. Tinta acrílica, base de água, é mais difícil trabalhar na aerógrafo. Você tem que usar, seguir no caso as recomendações do fabricante, principalmente. No solvente, a mesma coisa, mas aqui na acrílica, principalmente, usar a flow do fabricante, usar materiais tipo, misturar às vezes um verniz brilhante na tinta para correr melhor no aerógrafo. Tem todos esses macetes aí, gente. É questão de prática para utilizar. Então eu utilizo um 03 e um aerógrafo que todo mundo ama ou odeia, né? Que é o Aztec. Tá? Que fazendo a diluição certa dá para utilizar, mas vocês não precisam usar um Aztec, é claro, dificilmente vocês vão achar no mercado, nem vão achar. Então vocês podem usar um aerógrafo 03 e até um 02 para detalhes. Mesma coisa se fosse para pintura aqui, para pintar a base de água, tá? Só dividir isso, não misturar esses aerógrafos, principalmente aqui, não misture isso aqui. Aqui pode acontecer, sem problema, aqui também. Mas nunca cruze aqui com solvente e água. É uma recomendação, é uma dica. Não que vocês... eu fiz isso e não deu em nada. Ótimo, beleza, mas pode dar problema. Tem muita gente aí que vai me questionar, falar, não, mas eu uso aerógrafo para tudo, com a base, eu limpo bem. Tudo bem, se você não teve problema até agora, ok. Como eu sempre tenho dito aqui, isso não é regra. Gente, isso é dica. Eu estou passando o que eu faço e o que eu aprendi na prática. Já tive problemas, já aprendi na prática, achei interessante fazer desse jeito. Então eu estou passando isso para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, coloquem nos comentários. Eu ainda vou fazer mais alguns vídeos mais para frente sobre outras coisas de aerógrafos. Então dê sugestões. Olha, eu gostaria de uma dica de aerógrafo sobre isso, ou uma dica sobre uma pintura sobre isso, ou de uma funilaria sobre aquilo. Fique à vontade, coloquem aí nos comentários, ou entre em contato com o meu WhatsApp que está na descrição do vídeo, ok? Então quero agradecer aqui a todos. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Até mais! Realize o seu sonho de ter aquele modelo em miniatura tão desejado. Venha para a Oficina de Kids.